Bom dia, senhores e senhoras jornalistas. Bom dia, que tem parlamentares, ministros. Bom dia a todos aqui. Eu vou fazer uma declaração à imprensa. Portanto, não é uma entrevista, é uma declaração. Queria, primeiro, dizer a vocês e dizer também a todos os brasileiros e a todas as brasileiras que foi aberto pelos ganhos das pessoas mais pobres e da classe média, a proteção às crianças, os jovens chegando às universidades e às escolas técnicas, a valorização do salário mínimo, os médicos atendendo a população, a realização do sonho da casa própria, com Minha Casa Minha Vida. O que está em jogo é também a grande descoberta do Brasil, o pré-sal. O que está em jogo é o futuro do país, a oportunidade e a esperança de avançar sempre mais. Diante da decisão do Senado, eu quero, mais uma vez, esclarecer os fatos e denunciar os riscos para o país de um impeachment fraudulento, um verdadeiro golpe. Desde que fui eleita, parte da oposição inconformada pediu recontagem dos votos, tentou anular as eleições e depois passou a conspirar abertamente pelo meu impeachment. Mergulhar o país no estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas. Meu governo tem sido alvo de intensa e incessante sabotagem. O objetivo evidente vem sendo impedir de governar e, assim, forjar o meio ambiente propício ao golpe. Quando uma presidente eleita é caçada sob a acusação de um crime que não cometeu, o nome que se dá a isto no mundo democrático não é impeachment, é golpe. Não cometi crime de responsabilidade. Não há razão para um processo de impeachment. Não tenho contas no exterior. Nunca recebi propinas. Jamais compactuei com a corrupção. Esse processo é um processo frágil, juridicamente inconsistente, um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. É a maior das brutalidades que pode ser cometida contra qualquer ser humano, puni-lo por um crime que não cometeu. Não existe injustiça mais devastadora do que condenar o inocente. Injustiça cometida é mal irreparável. Esta farsa jurídica de que estou sendo alvo deve-se ao fato
nunca aceitei chantagem de qualquer natureza. Posso ter cometido erros, mas não cometi crimes. Estou sendo julgada injustamente por ter feito tudo o que a lei me autorizava a fazer e a praticá-lo. Que ato? Qual ato? Além disso, nada restou para ser pago, nem dívida há. Jamais, em uma democracia, o mandato legítimo de um presidente eleito poderá ser interrompido por causa de atos legítimos de não terá a legitimidade para propor e implementar soluções para os desafios do Brasil. Um governo que pode se ver tentado a reprimir os que protestam contra ele. Um governo que nasce de um golpe, de um impeachment fraudulento, nasce de uma espécie de eleição indireta. Um governo que será, ele próprio, a grande razão para a continuidade da crise política em nosso país. Por isso, quero dizer a vocês, a todos vocês, que eu tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita democracia, repito, não tem data para terminar. A luta contra o golpe é longa. É uma luta que pode ser vencida. E nós vamos vencer. Esta vitória depende de todos nós. Vamos mostrar ao mundo, e muitos aqui sabem, sobretudo o nosso povo, que a história é feita de luta. E sempre vale a pena lutar pela democracia. A democracia é o lado certo da história. Jamais vamos desistir. Jamais vou desistir de lutar. Muito obrigado a todos.
nós estamos chegando a 5 anos do golpe contra a presidenta Dilma. 5 anos de retrocesso, 5 anos que nós temos que refletir com muita profundidade sobre os caminhos do Brasil. E para participar desse evento, a nossa presidenta do partido, que combateu duramente na defesa da presidenta e da legitimidade do mandato contra o golpe, e a presidenta Dilma, que está nesse momento na Cidade do México. Hoje ela foi homenageada como hóspede distinguida, junto com Luiz Alberto, o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, o Luiz Arce, presidente da Bolívia, Evo Morales, ex-presidente da Bolívia. Uma cerimônia presidida pela prefeita da Cidade do México, uma bela cerimônia merecida, presidenta, em um dia muito especial da história do Brasil. Nós vimos, vocês todos assistiram, o pronunciamento da presidenta, profético, que trata dos temas fundamentais que estavam acontecendo, tenta mostrar que não era um golpe só contra ela, era um golpe contra os direitos, era um golpe contra a democracia, era um golpe contra as conquistas, os avanços saúde, a educação. Em todas as áreas relevantes, nós tivemos retrocessos inimagináveis, na saúde, na educação, na economia, no emprego. Portanto, é muito importante refletir sobre isso, que deu nisso que nós estamos vivendo, um governo autoritário de extrema-direita, obscurantista, negacionista, que isolou o Brasil no mundo e que vive uma situação muito... O Brasil vive uma situação, o Brasil um momento muito grave. Eu passo a primeira palavra para a presidenta Gleisi se manifestar e o balanço que ela faz. Mercadante, nosso presidente da Fundação Perseu Abramo, e salve presidenta Dilma. Parabéns pelo título desde o México, reconhecimento da importância que a senhora tem, não só para o Brasil, para a nossa história, mas para a comunidade internacional. E, de fato, esse período, esse dia em que a presidenta fez aquele pronunciamento é uma página muito triste da nossa história, que nos deixou um legado muito duro e amargo, legado que se chama Jair Bolsonaro, o pior presidente da história democrática desse país, que está deixando ao povo brasileiro uma crise imensa, uma crise econômica, uma crise sanitária, levando milhares de brasileiros à morte. E essa situação, esse presidente agora, é resultado e fruto do golpe que foi instituído no Brasil em 2016. E a senhora presidenta vaticinou muito bem naquele discurso. O golpe era contra a senhora, mas era sobretudo contra 54 milhões de brasileiros que votaram democraticamente, escolheram democraticamente quem deveria representá-los na presidência da República. Era um golpe contra a democracia, um golpe contra as conquistas, contra os direitos construídos a partir da Constituição de 88 e aprofundados nos governos do Partido dos Trabalhadores. Depois de lá, nós só tivemos retrocesso. Começava ali, naquele seu pronunciamento, uma batalha sem precedentes no Senado da República, para mostrar para o Brasil que aquilo não se tratava de um impeachment, que não havia crime de responsabilidade nos atos que eles alegavam que a senhora praticou. Eram atos corriqueiros da administração pública, mas engendraram o golpe, porque queriam, além de tirá-la, tirar o Partido dos Trabalhadores da presidência da República, mudar completamente o projeto de desenvolvimento que o Brasil estava tendo naquele momento. Um projeto de inclusão, de sedimentar a democracia conquistada às duras penas, e da qual a senhora, dessa luta da qual a senhora também foi partícipe. E naquele embate no Senado, nós demonstrávamos exatamente isso, que o que viria pelo futuro seria muito pior. Depois da sua saída, nós tivemos a reforma trabalhista, que te retirou o direito dos trabalhadores brasileiros. Tivemos a emenda constitucional 95, que limitou os programas sociais e os investimentos do Brasil. Depois veio a reforma fez, com a coragem, com a altivez, com o enfrentamento, nós mostramos para o Brasil e para o mundo que não se tratava de um impeachment, se tratava de um golpe. E é essa palavra que vai estar grifada em todos os livros de história que nós vamos ler no Brasil daqui para frente. Foi um golpe contra uma presidenta legitimamente eleita, contra o povo brasileiro,
e contra as conquistas desse povo. E hoje, muitos daqueles que participaram do engendramento desse golpe estão vendo o legado que deixaram para o Brasil. E cabe a nós continuar essa luta. A senhora, que está à frente dela, junto conosco nas trincheiras, falando sobre o que está acontecendo com o Brasil, ao presidente Lula, que depois também foi vítima de outra artimanha, que o levou para a prisão e que ficou 580 dias injustamente preso, e também com sua altivez, com a sua persistência, mostrou o que era o conluio daquela operação de Sérgio Moro, da hegemonia da mídia, da hegemonia da elite brasileira, e agora cabe nós mostrar ao povo o resultado de tudo isso, a desestabilização das instituições e a escalada autoritária que nós temos com esse presidente da República. Então, presidenta, um abraço muito afetuoso para a senhora, de muita força, e dizer que nós temos muito, muito orgulho de ter eleito a primeira mulher presidenta do Brasil. Uma mulher que, com coragem, enfrentou muitas coisas e adversidades na vida e mostrou para o povo o que estava acontecendo com o país. Parabéns pela sua força, obrigada pela sua existência, e eu quero fazer essa homenagem em nome de todas as mulheres que sofremos muito na política. E eu acompanhei o período em que a senhora foi, por muitos machistas, misóginos, porque o golpe também foi contra uma mulher, também foi um golpe machista, toda a sorte de ofensas que a senhora sofreu. E eu queria dedicar à senhora uma vitória que eu tive ontem, porque eu sei que a senhora foi vítima também desse bolsonarista. Uma vitória sobre Augusto Nunes, aquele que a detratou tantas vezes, que nos detratou, pela condição de ser mulher, de estar na vida pública, enfrentando as lutas da política. Ontem, ele foi condenado a pagar a indenização e a se retratar. É assim que a gente vence esses calhordas, é assim que a gente vence as injustiças, que a verdade demora, mas ela aparece, e ela está aparecendo. Parabéns, presidenta, um orgulho enorme de ter estado junto com a senhora no seu governo e na luta contra aquele golpe. Obrigado, Gleisi. Obrigado, presidenta Gleisi. Vou passar para a presidenta Dilma, então, presidente. Fique à vontade para falar e, sobretudo, avaliar esses 5 anos que nós vivemos de tanto retrocesso, de tanta tragédia econômica, social, política, moral. O Brasil hoje isolado internacionalmente, totalmente degradado socialmente. E fique à vontade para falar o tempo que for necessário sobre esse período e sobre aquele momento histórico. Bom, eu queria começar te agradecendo, Mercadante, agradecendo a Gleisi, por esse fato que nós estamos aqui realizando juntos. Nós estamos fazendo um exercício de memória, e memória é fundamental. Quem não conhece seu passado não é capaz de lutar no presente e de construir o futuro. Então, eu quero agradecer a você e a Gleisi. E agradecer a Gleisi também e cumprimentá-la por essa conquista que nós tivemos em relação a mais um misógino, machista, que é condenado pela justiça e sofre as consequências do que faz. Então, meus parabéns a todas nós, viu, Gleisi? E a você em especial. Mas nós estamos aqui para fazer uma discussão que eu também acredito que ela é talvez a mais estratégica no nosso país. É entender as raízes do que está acontecendo hoje. O golpe de 2016, que foi um golpe porque hoje é ridículo falar em pedaladas fiscais, um crime. Por que um crime que se cometeu? Porque trata-se de uma manipulação legal para avaliar uma ação que todos os presidentes antes de mim fizeram, e eu mesma, e nunca tinha sido, nenhum foi condenado. Porque não era nenhum ato errôneo, errado, de falsidade, nada disso. Então, o golpe de 2016... ele não tem um objetivo claro ao ser feito, claro para a população, mas teve para nós. Eles queriam enquadrar o Brasil, porque os nossos governos tinham dado ganhos substantivos para vários setores da população brasileira
a maioria até então completamente marginalizada dos seus direitos. E, ao fazer isso, o golpe de 2016 queria enquadrar o Brasil para fazer com que o Brasil mudasse a sua política. Mudasse a sua política para a população, né? Na área de saúde, na área de habitação, no Minha Casa Minha Vida. Queria tirar o povo do orçamento, queria tirar o povo da decisão por 20 anos, de onde se gasta, deixando só livre para qualquer gasto o pagamento da dívida. Então, não investe em saúde, não melhora leito de UTI, não cria as condições de financiamento necessárias para se fazer uma vacina. O golpe de 16 é para isso, é para enquadrar o Brasil economicamente, socialmente, geopoliticamente no neoliberalismo. É isso. Agora, ele não é um ato que se isola no tempo, ele continuou. É isso que nós temos hoje de reconhecer. Ele, vamos dizer assim, é o pecado original. É ele que vai dar margem para, na sequência, e no clima criado, clima de ódio, de violência, clima de uma perseguição aberta ao Partido dos Trabalhadores e às suas lideranças, e um processo para destruir o PT, para poder enquadrar o Brasil, que tinha ganho 4 eleições presidenciais consecutivas, um processo que levava certamente à criminalização da política. A política tinha de ser, em princípio, uma prática de crime, para poder derrubar aqueles que estavam, naquele momento, fazendo a política progressista para a classe média, para os trabalhadores, para todos os pobres desse país. Aquele partido que tinha acabado com a fome em 2014 e, portanto, tinha superado a miséria, né? Em vista disso, esse golpe começa em 16 e se prolonga. E, por meio da Operação Lava Jato, pratica-se o segundo ato. Esse segundo ato é, necessariamente, impedir que o PT, em 18, voltasse ao poder. E aí prendem, julgam, condenam e interditam o presidente Lula, um presidente que tinha feito o melhor governo da história do nosso país. Tinha de ser interditado. Mesmo sabendo que ele era inocente, tinham de puni-lo, tinham de colocá-lo com 580 dias na prisão. Mas, sobretudo, tinha uma lógica por trás disso. Qual era a lógica? Impedir que ele fosse presidente da República em 18, porque aí o golpe só duraria 2 anos. Então, o segundo ato do golpe prende o Lula. Então, lá em 16, quando eu sofri o impeachment, eu abri ao sofrer esse impeachment, eu abri a sanha da direita nesse país, que pediu a cabeça do presidente Lula. E foi dada por um juiz, que hoje é um juiz sobre o qual o Supremo, o Supremo reconheceu a suspeição e reconheceu que não era um juiz neutro, que tinha, inclusive, eu acho que o que há de pior no juiz, tinha corrompido a justiça ao prender, condenar e impedir que fosse presidente da República um inocente. Como Lula ia ganhar a eleição, tinha de interditá-lo, inclusive sua própria fala. Não bastava botá-lo na prisão, não bastava impedir que ele fosse candidato, tinham de pedir que ele falasse, porque se ele falasse, ele podia denunciá-los, e assim poderia também o nosso candidato ganhar a presidência da República, o nosso candidato Fernando Haddad, que sofreu uma das maiores campanhas de difamação e fake news da história da política do nosso país. Aí surge o terceiro ato. Depois desse segundo ato, tem o terceiro ato, que vem desse dia, deste processo, desse discurso, que eu acho que é um discurso que, de uma certa forma, ele anunciava
que haveria um processo do golpe. Contra o povo brasileiro, contra as organizações do povo brasileiro, e era um golpe, sobretudo, contra a democracia, os direitos da população, contra todos aqueles que acreditavam que o Brasil tinha de ser um país soberano, com empresas fortes, principalmente a Petrobras, os bancos públicos, que tinha o BNDES investindo em infraestrutura. E no terceiro ato do golpe, então, eles conseguem, com o clima de destruição criado, de destruição da democracia, de interdição do Lula, levar ao poder um representante neofascista, um representante da ultradireita no mundo, um representante que foi pensado que poderia ser tutelado, mas que não conseguiram tutelá-lo. Então, a aliança entre o mercado financeiro, a Lava Jato, os partidos da direita liberal produziram uma aliança com o Bolsonaro. Esta aliança, ela é importante de ser compreendida, porque a nossa pandemia não seria tão intensa, nós não teríamos 410 mil mortes, se essa aliança não tivesse sido realizada em 2018. Porque é a aliança entre as políticas de empobrecimento da população, que levam a população à fome, junto com as políticas que destroem o Estado e incapacitam o Estado de produzir vacina, com o molho da ultradireita negacionista, que nega a pandemia, que acredita numa imunidade do rebanho. Então, terceiro ato do golpe, elege o Bolsonaro. Quarto ato do golpe nós estamos vivendo hoje, que é essa enormidade, que é o país morrendo de fome, com muita gente na miséria, 19 milhões de brasileiros passando fome, de 116 milhões que têm algum tipo de segurança alimentar, né, que não come, não faz todas as refeições, que tem carência proteica, ou os que passam literalmente fome, que são 19 milhões. Então, é a política neoliberal responsável por isso. E, de outro lado, é a política negacionista, neofascista, a política que diz que o Brasil não precisa de vacina, que morreu e daí? O e daí só tem uma explicação, que é a defesa absurda da imunidade do rebanho. Como é que você adquire a imunidade do rebanho? Você adquire a imunidade do rebanho contaminando o rebanho. E você, como não defende máscara, não defende o distanciamento social e não providencia vacina em tempo e a hora suficientes para vacinar a população, essa população, ou seja, o que eles veem como rebanho, é objeto de um genocídio. E esse genocídio é econômico, social, político e da democracia, porque ele também vem combinado com uma defesa das mortes, com uma defesa da violência e com um processo que é terrível, que é de armamento da população, de levar a população a se armar e a tentar fazer justiça com as próprias mãos, voltando séculos de atraso e transformando o nosso país numa barbárie. Então, é isso que o golpe ensejou. E é isso que, quando eu disse o golpe não é contra mim, o golpe é contra o povo brasileiro, o golpe é contra as organizações que o defendem, o golpe é contra a democracia, o golpe é contra as instituições, todas as instituições. Foi denunciado naquele dia 12 de maio, há 5 anos atrás. E naquele dia, eu disse também uma coisa importante. Eu disse que eles não venceriam. Eles não venceriam devido à força do povo brasileiro, das suas organizações, dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas preocupações. E que nós voltaríamos.
esse processo, eu acho que ele se completa na sequência, eu digo o seguinte, que nós iremos nos aliar a todos os progressistas desse Brasil para garantir que aquelas pessoas, aqueles grupos, aqueles segmentos que têm um compromisso com os direitos da população e com a democracia e com a soberania do país, sejam capazes de novamente voltar e avançar num processo de desenvolvimento e crescimento. Pois bem, nós estamos nesse momento. E acho que, nesta última fase do golpe, tem um grande fator muito positivo, que é basicamente o fato de que, de tanto lutar, de tanta solidariedade, por exemplo, dos companheiros que faziam uma vigília lá em Curitiba, de um lado, de denúncias de grandes criminalistas e de todo esse processo, por exemplo, do Grupo Prerrogativas, de todos os grandes criminalistas nacionais, latino-americanos e internacionais, da solidariedade internacional, do entendimento da grandiosidade da barbárie que estava sendo cometida com Lula, o Supremo, depois de 3 anos, reconheceu a inocência do Lula. Ao reconhecer a inocência do Lula, devolveu-lhe os direitos políticos. E, ao devolver-lhe os direitos políticos, deu ao campo popular uma alternativa de poder. No 4º ato do golpe, é esse caminho de esperança que se abre contra o golpe. Porque esse é um processo que está produzindo, através das lutas do povo, que, infelizmente, a pandemia impede que se expanda, que cresça e que floresça, mas está produzindo, já no campo popular, uma alternativa de poder. Então, eu acredito que nós temos um longo caminho pela frente. Nós temos de derrotar a pandemia. E esse longo caminho tem um primeiro estágio, que é emergencial. O estágio emergencial é o seguinte: nós temos de ter vacina para todos. Nós precisamos superar a pandemia. Sem superar a pandemia, não volta o crescimento, não voltam os empregos, não vão voltar todos os programas sociais necessários. Sem superar a pandemia, não volta nem a democracia. Então, a primeira coisa que nós queremos é vacina ampla, geral e restrita para todos. Assim como no passado nós fizemos a anistia. Mas agora nós queremos vacina. Todos os brasileiros vacinados. Queremos uma renda emergencial de, no mínimo, R$600. Porque hoje o custo de vida subiu pelo desatino que é essa política neoliberal do teto dos gastos, deixando livre o Brasil. O Brasil não faz estoque regulador, o Brasil deixa o preço do gás de cozinha explodir. Então, nós precisamos também de acabar com a política de teto dos gastos, sem a qual não haverá investimento em saúde, educação, sendo que o nosso projeto é de pátria educadora. Sem educação, ciência, tecnologia e inovação, nós não daremos ao Brasil a realização do seu potencial. E, finalmente, eu acredito que é básico a questão da democracia. Nós não podemos aceitar mais a quantidade de ilegalidades sistematicamente praticadas, tantos crimes contra a democracia, a própria nacionalidade, né, que são as privatizações feitas a preço de banana. Nós não podemos aceitar que isso continue. Para que isso seja interrompido, nós temos de ter a palavra de ordem fora Bolsonaro. Mas, sabendo que nós temos um projeto a construir, que esse projeto passa por mais organização, mais consciência, e por isso essa discussão aqui hoje passa por nós sabermos que a memória histórica é um instrumento de transformação diário, é um instrumento de transformação de médio prazo e de longo prazo. Por quê? Porque nós temos de olhar e saber onde
o que nós temos de providenciar ao longo das lutas políticas, de todas as nossas mobilizações, para transformar o Brasil e garantir que nós sejamos, de fato, um país que respeita a sua própria soberania. Porque algo ocorreu de muito grave no Brasil. É a forma como nós aparecemos no cenário internacional. Nós somos, hoje, desrespeitados. Desrespeitados porque o governo não se respeita. O governo não tem uma política de independência, uma política plural de respeito aos nossos aliados. Ele é capaz de, o presidente é capaz, inclusive, de falar da nossa maior fornecedora de matéria-prima para a pandemia, para fazer vacina, e das vacinas também, que é a China. Então, por tudo isso, Mercadante, eu acredito que é muito importante isso que a Fundação, essa iniciativa da Fundação hoje. Nós temos de aprender com o passado. E eu queria só dizer para vocês que eu estou aqui extremamente honrada pelo fato de ter recebido esse título de cidadão honorário. Eles chamam de hóspede significativo, hóspede, enfim, cidadão honorário, o título que eles só deram para chefes de Estado. E eu sinto isso porque aqui a prefeita é a Cláudia Sheinbaum, que é uma prefeita que tem um retrospecto muito importante. Ela está sendo considerada, inclusive, por conta da gestão que ela fez, a pandemia da Covid, para receber o prêmio de uma das melhores prefeitas, uma das melhores prefeitas do mundo, né, do mundo. E nós sabemos que tem muito poucas prefeitas, e é algo que a gente tem de mudar isso. Nós elegemos, por exemplo, 4 prefeitas, mas tem poucas prefeitas. A ONU diz que são só 5% as prefeitas nas principais cidades no mundo. E a Cláudia tem um governo muito interessante. Ela tem paridade entre homens e mulheres, né? Então, é um governo que também tem essa distinção. Amanhã eu estarei junto com o presidente, com a André Manuel Lopes Obrador. O presidente André Manuel Lopes Obrador, ele, junto com a prefeita, vão fazer uma cerimônia. Essa cerimônia comemora os 700 anos da fundação da Cidade do México. A Cidade do México foi fundada 700 anos atrás pelos astecas, numa população chamada Tenochtitlan. E, portanto, eles não estão comemorando o descobrimento. Porque a versão do descobrimento é uma versão europeia da conquista da América Latina. E, no caso específico da civilização asteca, era uma civilização extremamente avançada. Eles tiveram aqui uma cidade, Tenochtitlan, que tinha rede de esgoto cloacal e rede de água, né? Que tinha habitações, né? Casas, e era uma cultura diversa, com conhecimento de astronomia, com, né, manifestações artísticas e culturais muito sofisticadas. Inclusive, antes disso, teve outra civilização que construiu 2 pirâmides, uma delas a Pirâmide do Sol, que é um pouco menor só do que uma das pirâmides, a maior pirâmide egípcia, que me fugiu a memória agora. Então, é um evento, é uma cerimônia importante, porque se comemora os 700 anos, né, dessa civilização. Você comemora a independência deles e também relembra que eles foram conquistados pelos espanhóis há 500 anos atrás. E há 200 anos atrás, o México instituiu uma república. E é um país com essa grande diversidade cultural e que nós temos de agradecer porque acolheu os exilados brasileiros, os exilados nossos da ditadura militar. Então, eu fico muito feliz de estar aqui.
Eu tenho também uma simpatia imensa pela cultura mexicana e acho um gesto muito bonito você ter sido homenageada numa data tão importante do país, da cidade, da história mexicana. Eu acho que aprofunda, durante esse período, inclusive, do nosso governo, o México estava muito de costas na América Latina. Eu acho que começa a se voltar para a integração regional, esse eixo do bem aí, Alberto Fernandes e André Lopes e outros agora que estão chegando, Luiz Arce, acho que vão reforçar esse caminho. Bom, eu acho que você falou das coisas fundamentais, eu queria só tratar de alguns pontos que me parecem importantes. Quer dizer, essa análise, a importância que foi o Lula livre e agora a construção do Lula lá, a saída emergencial, vacina no braço, comida na mesa, emergencial. Mas tem um tema e eu vejo também, eu estou muito otimista em relação às perspectivas do nosso governo, da nossa vitória no futuro. Acho que nós voltaremos e há muita expectativa em relação à mudança do Brasil. Acho que o Lula representa esse legado dos governos do PT, essa história tão bonita, que nós tínhamos uma presença no mundo, dignidade, distribuição de renda, estávamos superando a fome, saímos do mapa da fome definido pela ONU, o nosso país era líder na questão ambiental, na biodiversidade, contra o desmatamento. Seu governo liderava no cenário internacional as negociações ambientais, o país era uma referência, e tudo isso está sendo perdido, né? Hoje o país vive uma situação dramática de fome. Inclusive, né, Mercadante, o Acordo de Paris, rigorosamente falando, teve uma participação nossa decisiva. Porque sem a participação brasileira, porque nós éramos uma referência também para os outros países, porque nós tínhamos o nosso projeto de redução de gás de efeito estufa. Mas a gente era capaz de dialogar com todos para cada um dar de acordo com as suas possibilidades. Então, nós fomos fundamentais para o Acordo do Clima. E quero lembrar que, na época, inclusive, o presidente da República dos Estados Unidos, o presidente Obama, me ligou agradecendo as tratativas que nós realizamos no a pré-reunião do Acordo de Paris para viabilizar o acordo. O acordo era construído. Então, isso é muito importante. E a gente tinha, vamos dizer assim, a legitimidade. Por quê? Tínhamos reduzido o desmatamento da Amazônia. Nós vamos lembrar que o Brasil é um país dos poucos do mundo que não tem gasolina que não seja misturada com etanol, que é fonte alternativa de energia. Né? Nós tínhamos uma matriz hidrelétrica extremamente sustentável. Então, a gente tinha por todos os aspectos. E vamos lembrar daquelas políticas que você liderou no Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com a Agricultura, que era o programa ABC, que liderava em agricultura de baixo carbono, né? Plantio direto sobre palha, fixação, se eu não me engano, de nitrogênio no solo, e outros tantos projetos. Eu acho um absurdo o que o Brasil se transformou na área do crime, do meio ambiente, é criminoso. É criminoso aqui dentro e é criminoso lá fora, porque nós perdemos toda essa interlocução e esse diálogo. O país hoje é um par internacional, né? Enquanto você está sendo homenageada, ninguém recebe, ninguém dialoga, ninguém reconhece o presidente que aí está. Agora, tem alguns temas da história que eu acho que vão ficar para o debate, que hoje era importante te ouvir. Um deles é o seguinte: a presidenta Dilma, eu também sou acusado por isso, não cumprir acordo, por isso que a situação política se deteriorou. Não cumprir acordo o quê? Nós não cumprimos, nós aceitávamos achaque, nós não participávamos de fraude, de corrupção, de esquema, e isso eu faço questão, tenho orgulho na minha biografia. A segunda questão, também chave, o governo Dilma, eu também estou incluído nisso, não deixavam o Michel Temer fazer a articulação política. Eu disse desde o início, e hoje está documentado, ele não fazia articulação política para estabilizar o governo, ele fazia articulação política para o golpe. A disputa ali dentro, surda, dura, diária,
é porque ele era um dos grandes articuladores do golpe naquele momento, naquela etapa. Quer dizer, na realidade, o golpe começa antes da sua posse. Quer dizer, o Merval escreve um artigo no Globo em novembro de 2014. Você não tinha tomado posse. Na época, o Gilmar Mendes, que hoje tem sido um gigante do garantismo dos direitos, da democracia, das prerrogativas individuais, dizia que você não ia tomar posse. Ele era o relator do Tribunal Superior Eleitoral, enfim. Nós vivemos ali um momento, e a conspiração para o golpe começa no dia seguinte da posse. O Aécio sobe na tribuna e diz: não vamos deixar ele governar. A obstrução, a política sabotava a economia todos os dias, e isso é parte da dificuldade que nós tivemos. Então, eu queria ouvir um pouco sobre essa questão dos acordos, a atitude que o governo tinha e por que foi. O segundo tema que falam muito é que não, o PT quebrou o Brasil. E nós deixamos 380 bilhões de dólares em caixa. São 2 trilhões de reais, que é o que segura o Brasil nessa turbulência toda. E mesmo a dívida pública, nós assumimos em 2003 com 65% do PIB de dívida interna, em 2015 era 35% do PIB. Houve superávit primário durante 11 anos sucessivos. Então, esse também é um tema que não fica de pé. E o outro é aquela discussão da corrupção, que está começando a se desfazer, está claro, quer dizer, o próprio Supremo julga que era incompetente a turma de Curitiba, que o juiz não foi imparcial, que não houve equilíbrio, que não houve isenção, o juiz foi julgado suspeito e todos os processos são nulos, mas muita coisa dessa história ainda precisa ser revisitada. Então, sobre o processo do golpe, como é que você analisa aquele momento histórico? Olha, o Mercadante. Aquela ponte para o passado, para chamar, eles autodenominaram ponte para o futuro, era isso que veio: tirar direito trabalhista, dinheiro previdenciário, retroceder em todos os direitos e trazer o país para esse caminho trágico, neoliberal, de ortodoxia fiscal permanente que nós estamos atravessando. Como é que você lê aquele momento histórico? Olha, Mercadante, eu acho que o primeiro aspecto, vamos falar do aspecto político, eu acho que é gravíssimo o aspecto político do que nós vivemos. Nós vivemos um momento em que não havia, pelo menos no Brasil, 30, eu não lembro se era 30 ou 32 partidos. 30 ou 32 partidos dentro do Congresso, com um tipo de política que era um tipo de política que se caracterizava por instituir um mercado de emendas e um mercado de emendas aos projetos e um mercado de compra e venda de aquilo que se chamou, o Congresso chamava, e os jornalistas também, você mandava uma medida provisória e a medida provisória... Não, chamava de Projeto Jabuti. Jabuti não sobe em árvore. Se está na árvore, foi enchente ou mão de gente. No caso, por que chamava de Projeto Jabuti? Porque você mandava MP, não tinha enchente. Então, tinha o quê? Uma porção de mãos colocando emendas na MP, que eram essas emendas Jabuti. Por exemplo, nas isenções fiscais. O ministro Guido mandava uma lei. A gente autorizava mandar uma lei. Chegava lá com 4 áreas importantes, porque eram áreas que estavam ou eram necessárias para o país, principalmente na área de fármacos, que eu me lembro uma. Aí chegava no Congresso e havia, então, as emendas por mão de gente, a chamada emenda Jabuti. O texto falava uma coisa e a emenda era sobre outra coisa. Isso é uma questão. Eu acho que tem um princípio de formação de maioria no parlamento extremamente complicado hoje. Acho que há um sistema fragmentado, absolutamente fragmentado, e que foi sendo levado, né, na tradição, o centro democrático do Brasil, que foi o da Constituinte, ele foi progressivamente se transformando. O centro democrático é aquele partido do doutor Ulisses, Mário Covas e todos esses. Um centro de fato, um centro democrático de fato.
não qualquer coisa similar à barganha, não é isso. Era um centro preocupado republicanamente com o país. A fragmentação desse centro deu origem a vários partidos. Entre esses partidos, o PMDB. Naquele momento que nós vivemos, o PMDB passou de centro à direita, liderado pelo senhor Eduardo Cunha. E tem aquela cena clássica que foi fotografada, quando eles saem do governo, quem é que ergue as mãos? E quem é que está no centro, né, da fotografia? Então, você tem um processo em que o Eduardo Cunha foi uma espécie de pré-estreia da ultradireita, do Bolsonaro. O que eles queriam? Eles sempre querem, esse pessoal, Eduardo Cunha e companhia, quer acordos. E o Eduardo Cunha conseguiu construir em torno dele um grupamento político. Queriam acordos indevidos, ou queriam um nível de gasto excessivo no momento de crise do país, e crise no país sempre haverá. Então, não há justificativa para, diante da crise, se enfraquecer a forma de combatê-la. E eles faziam isso sistematicamente. Então, com o que nós não tínhamos acordo? Nós não tínhamos acordo com absurdos, ou de tirar direitos, ou de fazer despesas indevidas. Bom, negociávamos. Nós não cumpríamos. O que nós não cumpríamos? Acordos não feitos. Não fiz acordo, não tenho de cumprir. Não vou votar uma lei de portos que só beneficia amigos de algum deputado. Não vamos. Então, isso era incompatível e isso o Brasil vai ter de transformar. Isso a população tem de saber que funciona assim, porque isso não pode continuar desse jeito. É ingovernável um país que usa esse tipo de mecanismo como mecanismo. Uma coisa é a pessoa defender aquilo porque ela acredita, outra coisa é porque ela vai ter algum tipo de lucro. Aí não dá. O Brasil, há uma crise de governabilidade no Brasil que sempre se fala, vamos fazer uma reforma política. A reforma política também nunca sai, porque a raposa não reforma o galinheiro. Então, a primeira parte da fala é essa. Não há governabilidade na crise. Por quê? Quando não está em crise, há governabilidade, né? Todo mundo está crescendo, não tem conflito distributivo. Na crise, quando você não está crescendo e tem conflito distributivo, quem fica com o quê? Aí o país passa a ser ingovernável. Presidenta, nós estamos com um problema. Isso é a primeira. Não, nós estamos com um problema grave, que é o tempo. Nós já encerramos o nosso tempo. Vou ter que fazer um outro programa para continuar. Porque todo mundo mas eu só falar aquele do... Eu só quero lembrar do Brasil quebrado. Só uma coisa. É importantíssimo saber que no dia... Eu saí do governo dia 12. No dia 26 de junho, eu ainda não era presidente, só não exercia o cargo, houve o Brexit. E no Brexit, o Ministério da Economia, dirigido pelo Meirelles, soltou uma nota dizendo: o Brasil é macroeconomicamente sólido. Por quê? Porque não tem dívidas denominadas em dólar. Você lembra que o Fernando Henrique tinha deixado dívida em dólar para nós, e nós tínhamos pago todas. E eu mantive isso, não tinha dívida em dólar. Tem um colchão monetário no Banco Central, que são todos os valores que o Banco Central tem, que é um colchão. E tem 380 bilhões de dólares de reservas. Um país com 80 bilhões de reservas, que pode emitir títulos, além disso, e cobrar impostos, não está quebrado. Está literalmente em grande capacidade de pagamento. Ele não está quebrado. Quebrado esteve o Brasil com Fernando Henrique Cardoso,
E eles agora estão jogando fora as reservas que nós acumulamos. Porque quem acumulou essas reservas foi o Lula e eu. Né? Nós acumulamos 380 bilhões de dólares de reserva. O dólar a 5,50 ou a 5,40 chega a quase a 2 trilhões de reais. 2 trilhões de reais. Então, não me venham com essa história que o Brasil estava quebrado. O pessoal está pressionando aqui porque tem horário, nós temos uma rede com 247, senão hoje é aniversário do Leonardo. Eu vou ligar para ele daqui a pouco, doutor Atush. Parabéns, viu? Estamos falando aqui. Ele me ligou porque amanhã é o meu, ele falou, não, mas... Não, o seu eu também te ligo, Mercado. Não, o meu é amanhã, mas hoje é dele. Não, dá azar, dá parabéns antes do dia. Não, só no dia. Não, e ele não esquece que é o dia do golpe. Então, parabéns, Atush, obrigado aí, o Kiko Nogueira, o pessoal do TCM. E parabéns ao Atush. A revista Fórum, ao Atush, que hoje é aniversário, a TV PT, enfim, ao Cantarista, todo mundo que participou desse esforço. Agradecer a Gleise, ela teve aí um compromisso de urgência, mas foi muito oportuno. Há um grande interesse nessa leitura da história. Então, fica aqui o convite para a gente fazer um outro programa específico para Vamos fazer. Eu acho que nós devíamos fazer uma conversa nós dois, Mercadante. Vamos fazer. Vamos fazer para contar um pouco mais dessas histórias e lembrando algumas passagens. Não, eu acho que tinha de chamar alguém. Eu acho que devia ser eu, você, devia chamar para contar a história do meio ambiente a Isabela. Vamos chamar. A gente pode chamar por temas. A gente pode fazer por temas. Pode falar depois da educação, que tem coisa para falar, saúde, chamar o Padilha para falar do Mais Médico, o que foi aquela guerra, a dificuldade. Lembra? Meu caixão tem o dele na rua e está aí. 63 milhões de pessoas tiveram atendimento médico. Imagina. Mas não tem mais. Não tem tem também. Minha Casa Minha Vida também, que acabou, a gente chama amigo. Eu acho que seria interessante. Vamos fazer. Uma série que nós preparamos, viu, Pedro? Queria encerrar com isso. Nós estamos preparando um livro do balanço desses 5 anos, por todas as áreas. Sandra Brandão está trabalhando direto nisso, com toda a equipe lá dos núcleos de acompanhamento de política pública da Fundação Perseu Abramo. Nós vamos lançar um livro. E na revista Focus, nós vamos lançar capítulos desse processo. E nós fazemos esse programa, uma série de programas. Fazendo uma série de programas sobre 5 anos do golpe, e aí a gente aprofunda alguns temas. Então, pessoal, nós vamos voltar para ler a história, porque nós temos muita coisa para falar, e a história tem dado razão, presidente. Hoje você está aí sendo homenageada, numa data mais do que especial do México, e o Brasil é uma pálida sombra da liderança que nós tivemos no seu governo do presidente Lula. Isso é só na política internacional também nós podemos fazer uma bela leitura de tudo que aconteceu. Então já fica o tema do meio ambiente. Vamos chamar a Isabela e vamos falar o que aconteceu de lá e o que acontece hoje. Então, boa estadia. Se você estiver com a Tuxa, fala para ele que eu só posso ligar agora, que só depois, só de noite. Tá bom, vamos mandar o recado. Tá. Valeu. Abraço para vocês todos. Obrigado aí. A gente volta depois, os 5 anos do golpe, vai virar uma série aí dentro do Pauta Brasil. Boa noite. Tchau para você, querido. Tchau para você. Obrigado.